Olá, tudo bem com você? Se você tem acompanhado as nossas aulas nesse canal, você já está familiarizado com alguns termos como sujeito, predicado, objetos, complementos e adjuntos. Nesta aula, nós continuaremos falando sobre sintaxe e faremos uma revisão sobre a análise sintática do período simples, fazendo uma retomada de todos os itens que foram vistos nas aulas anteriores. Eu sou o Denilson, sou professor de português, e se você gostar do nosso trabalho, não deixe de curtir o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Vamos então fazer a revisão? Imagine um carro. Um carro é composto de várias peças, não é mesmo? Temos, por exemplo, o motor e as rodas, e essas peças são o que chamamos de termos essenciais do carro. Por que eles são essenciais? Porque quando pensamos num carro, pensamos automaticamente no motor e nas rodas. É como se sem o motor ou as rodas, o carro não pudesse exercer a sua função. Temos também o teto e os faróis. O teto é muito útil para nos proteger da chuva e os faróis para iluminar a escuridão. Portanto, eles são termos integrantes do carro. É como se eles complementassem o carro, fazendo com que ele seja útil em determinadas situações. Um carro que se preze também tem adesivos e adereços, ou seja, vários enfeites aí no painel, nos vidros, nas portas, etc. Esses, então, seriam os termos acessórios do carro. O carro pode funcionar sem adesivos, o carro pode funcionar sem adereços, mas ele não pode funcionar sem motor e rodas. Em algumas situações, ele não será muito útil sem o teto e os faróis, não é mesmo? Portanto, temos aqui os termos essenciais do carro, os termos integrantes do carro e os termos acessórios. Assim também ocorre na oração. Quando pensamos em uma oração, pensamos em alguns termos essenciais, como o sujeito e o predicado. Note que termos essenciais estão na essência daquilo que pensamos ser uma oração. Sempre que pensamos em análise sintática do período simples e nos termos da oração, automaticamente nós pensamos em sujeito e predicado. Mas nós sabemos que existem alguns termos que completam o sentido de outros termos da oração, ou seja, em algumas orações eles vão ser muito importantes, sem ele a oração não funciona. E aí temos como termos integrantes o objeto direto, o objeto indireto, o complemento nominal e o agente da passiva. Temos também os termos acessórios da oração, que são aqueles termos que podem ser acrescentados à oração para colocar aí alguns significados circunstanciais, alguns sentidos a mais das palavras que nós vamos usar, mas a oração pode funcionar muito bem sem eles. São os termos acessórios da oração: o adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o aposto. Então, na aula de hoje, nós vamos fazer uma breve e rápida revisão sobre todos esses termos, os termos essenciais, integrantes e acessórios da oração, pois esse tipo de conhecimento será utilizado a partir da próxima aula, na qual passaremos a estudar a análise sintática do período composto, ok? Vamos então fazer a nossa revisão. Termos essenciais da oração. Temos o sujeito e o predicado. Vamos agora falar sobre o sujeito. O sujeito é o ser de quem a oração declara algo. Na oração, os valentes guerreiros defenderam a cidade, o sujeito é esse aqui, os valentes guerreiros, pois eles defenderam a cidade, ou seja, declaramos algo a respeito desse sujeito. Aqui, a oração está na voz ativa, então esse sujeito é um sujeito agente. Diferente do segundo caso, meus primos foram criados pela avó. Meus primos, que é o sujeito, foram criados, ou seja, eles sofrem a ação de serem criados pela avó. Nesse caso, a oração está em voz passiva e o sujeito é um sujeito paciente. Quando eu digo o meteoro atingiu a ilha, o sujeito é o meteoro e o núcleo do sujeito é o substantivo meteoro. Quando o sujeito tem apenas um núcleo, ele é um sujeito simples.
diferente de quando o sujeito tem dois ou mais núcleos, em que ele é um sujeito composto. Veja o exemplo. A professora e eu preparamos uma apresentação. O sujeito é tudo isso aqui, a professora e eu, mas temos dois núcleos do sujeito. O núcleo professora, que é um substantivo, e o núcleo eu, que é um pronome. Temos também o sujeito, que pode ser identificado pela desinência do verbo. Olha lá, fizeste uma excelente prova. Quem é o sujeito dessa oração? Se você conhece lá a conjugação verbal do verbo fazer, você sabe que o sujeito aqui é tu, mas ele não está escrito na oração. Ele apenas está subentendido. Quando o sujeito pode ser subentendido por meio da desinência verbal, nós chamamos esse sujeito de oculto. Agora, quando eu digo chamaram um médico para uma cirurgia, perceba que aqui a desinência está na terceira pessoa do plural. E aqui não sabemos quem são eles ou elas que chamaram o médico para uma cirurgia. Neste caso, nós sabemos que existe um sujeito, mas não podemos identificá-lo. Esse sujeito é chamado de indeterminado. Por último, temos as orações sem sujeito, que é quando utilizamos os verbos impessoais, como o verbo haver, com sentido de existir, os verbos que indicam tempo e tempo decorrido, e os verbos, como o verbo anoitecer, que indicam fenômenos meteorológicos. Então, olha lá, anoiteceu mais cedo hoje. Aqui não tem sujeito. Aqui, então, o sujeito é inexistente. Agora falaremos do predicado. O predicado é a declaração que a oração faz sobre o sujeito. Quando eu digo os boletos estão quitados, o sujeito é os boletos, logo, o restante da oração é o predicado, estão quitados. Neste predicado, a palavra mais importante não é o verbo. O verbo apenas está ligando o sujeito a uma qualidade ou característica dele, que nós chamamos de predicativo do sujeito. Quando temos um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, estamos diante de um predicado nominal. Agora perceba, as flores murcharam. Aqui não temos um verbo de ligação, temos um verbo de ação. As flores, que é o sujeito, murcharam, é o predicado. O verbo murchar não precisa de complementos, então dizemos que ele é um verbo intransitivo. Na oração, o turista pediu uma informação, temos aqui o predicado pediu uma informação. O verbo pedir é um verbo que precisa de complemento. No caso, aqui ele está usando um complemento que não está sendo preposicionado e pode ser passado para a voz passiva. Eu posso dizer que uma informação foi pedida pelo turista. Então, esse verbo aqui é um verbo transitivo direto, ok? Mais um exemplo. O pianista agradecia ao público. Aqui temos o predicado agradecia ao público, temos o verbo agradecer, que está usando um complemento preposicionado, veja a preposição a aqui, diante de o público, ou seja, esse aqui é um verbo transitivo indireto. E por último, temos aqui o verbo mostrar. A garota mostrou o desenho ao pai. Esse aqui é o predicado da oração, mostrou o desenho ao pai. O verbo mostrar está usando dois complementos. Um sem preposição, outro com preposição. Então, nós dizemos que ele é um verbo transitivo, direto e indireto. Quando nós formamos orações ou com o verbo intransitivo, ou com o verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, ou ainda com o verbo transitivo direto e indireto, já não estamos mais usando o predicado nominal, estamos usando o predicado verbal. Então, perceba que o predicado nominal, ele usa verbo de ligação e predicativo do sujeito, e os predicados verbais usam tanto verbos intransitivos quanto verbos transitivos, diretos, indiretos ou ainda direto e indireto, ok? Por último, temos uma mistura do predicado nominal e do predicado verbal. Veja o exemplo. Os grevistas caminhavam unidos. Temos aqui um verbo de ação, é um verbo intransitivo, mas também temos um atributo do sujeito os grevistas
que está expresso lá no predicado. Isso aqui é um predicativo do sujeito. Então, temos um verbo de ação mais um predicativo do sujeito. Isso aqui é uma mistura do predicado nominal com o predicado verbal, ok? Temos ainda o seguinte exemplo. A lutadora achou a oponente fraca. A lutadora é o sujeito. Então, o restante aqui, achou a oponente fraca, é o nosso predicado. Note que o verbo achar é um verbo transitivo direto. Achou quem? A oponente. Então, aqui temos um verbo transitivo direto e temos o complemento desse verbo. Fraca, aqui, não é um atributo do sujeito lutadora. É um atributo do objeto a oponente. Só que esse atributo, ele é concedido ao objeto pelo sujeito. É o sujeito a lutadora que acha a oponente fraca. Então, essa qualidade está sendo conferida ao objeto pelo sujeito da oração. Temos aqui o que chamamos de predicativo do objeto. Então, resumindo, quando temos no predicado verbos de ação mais o predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto, temos uma mistura do predicado nominal com o predicado verbal, ao que damos o nome de predicado verbo nominal. Ok? Então, os três tipos de predicados estão aqui: predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. Se durante a nossa explicação resumitiva você notar aí alguma dificuldade para entender algum termo, aconselho que você procure lá no nosso canal os vídeos que falam justamente desses tópicos, para que você assista a aula mais detalhada, tudo bem? Vamos prosseguir. Já falamos dos termos essenciais da oração e agora passamos a falar dos termos integrantes da oração, que são aqueles que completam o sentido da oração em algumas ocasiões. Temos como termos integrantes o objeto direto, o objeto indireto, o complemento nominal e o agente da passiva. Agora nós vamos falar do objeto direto, ok? Objeto direto é um complemento dos verbos transitivos diretos. O objeto direto normalmente não é regido de preposição. Note que aqui eu disse que ele normalmente não é regido de preposição, mas em alguns casos ele pode ser preposicionado sim. Na transposição da voz ativa para a voz passiva, o objeto direto se torna sujeito paciente. Aqui está o grande truque para nós diferenciarmos o objeto direto do objeto indireto. Preste atenção nos exemplos. O policial aplicou a multa. Aqui temos o sujeito policial, aplicou a multa é o nosso predicado, e aqui temos o verbo aplicar. O policial aplicou o quê? A multa. Então, percebemos que esse termo completa o sentido do verbo. Isso aqui é um objeto. Mas será que ele é um objeto direto ou indireto? Bem, se nós transpusermos essa oração para a voz passiva, nós veremos esse objeto se tornar o sujeito paciente. Olha lá. A multa foi aplicada pelo policial. Então, quando o objeto se torna sujeito paciente na voz passiva, ele é um objeto direto. Mais um exemplo. Nós a ajudaremos. Temos o sujeito nós, temos o predicado a ajudaremos, e aí, nós ajudaremos quem? Aqui o ser que vai ser ajudado está representado pelo pronome oblíquo átono a. Na transposição para a voz passiva, esse objeto direto vai virar um pronome do caso reto. Ela será ajudada por nós. Então, temos um objeto que, na transposição para a voz passiva, se tornou sujeito paciente. Esse objeto, portanto, é um objeto direto. Lembre-se de uma grande dica. Os pronomes oblíquos átonos o, a, os e as são objetos diretos. Nós não podemos usar esses pronomes oblíquos o, a, os e as para serem objetos indiretos, ok? Agora falaremos do objeto indireto. Ele também é um complemento verbal, mas ele completa o sentido dos verbos transitivos indiretos. Normalmente, o objeto indireto é regido de preposição. Novamente, temos aqui a palavra normalmente. Significa que temos objetos indiretos que não têm a preposição escrita
porém subentendida. E o objeto indireto representa o ser a quem se destina a ação verbal, e por isso ele não pode se tornar sujeito paciente se a oração for transposta para a voz passiva. Aliás, com o verbo transitivo indireto, a gente nem consegue jogar a oração na voz passiva. A única exceção, você já sabe, é o verbo obedecer e o verbo desobedecer. Vamos aos exemplos. A turma simpatizava com o novo aluno. Aqui o sujeito é a turma. Ela simpatizava com o novo aluno. Isso aqui tudo é o nosso predicado. E aqui temos o verbo simpatizar. A turma simpatizava. Com quem? Com o novo aluno. Então, esse termo preposicionado está completando o sentido de um verbo. Esse verbo é transitivo indireto, porque eu não consigo transpor essa oração para a voz passiva. Então, se isso aqui é um verbo transitivo indireto, logo isso aqui é um objeto indireto. Outro exemplo. O entrevistado lhe respondia atenciosamente. O entrevistado, que é o sujeito, respondia, mas respondia a quem? A ele ou a ela. Só que aqui nós usamos o pronome oblíquo ato no lhe, que pode ser usado como objeto indireto, desde que ele se refira a pessoas. Lembre-se dessa regrinha aqui da gramática portuguesa também, ok? Falamos agora sobre complemento nominal. Complemento nominal é um termo preposicionado que completa a significação de alguns substantivos, de alguns adjetivos e de alguns advérbios. Como ele é um termo preposicionado, muita gente costuma confundi-lo com objeto indireto, mas o objeto indireto só trabalha com verbos e o complemento nominal ele pode trabalhar com substantivos, com adjetivos e advérbios. Vejamos aqui os exemplos. A diretoria questionava a promoção do funcionário. A diretoria, que é o sujeito, questionava a promoção do funcionário. Tudo isso aqui é o nosso predicado. Agora, quem questiona, questiona algo, né? Questionava o quê? A promoção do funcionário. Então, tudo isso aqui seria o nosso objeto indireto. Mas dentro do objeto indireto, a promoção do funcionário, nós temos o substantivo promoção. E se nós falássemos a diretoria questionava a promoção, ficaria a pergunta no ar, né? A promoção de quem? Por isso, desculpa, gente, que caiu um objeto indiretamente aqui da minha mesa, tá bom? Promoção requer um complemento preposicionado, só que promoção não é verbo, é um substantivo. Então, isso aqui nada mais é do que um complemento nominal, porque ele está completando o sentido de um substantivo. Mas veja só, esse substantivo ele é abstrato, então não existe complemento nominal de substantivo concreto, só existe complemento nominal de substantivo abstrato. E quando o complemento nominal trabalha com o substantivo abstrato, ele sempre tem caráter paciente. Como assim caráter paciente? Quando eu digo promoção do funcionário, eu posso entender que o funcionário está sendo promovido. Então, complemento nominal com substantivos, ele só existe com substantivo abstrato. E ele tem que ter um caráter paciente. Se ele tiver caráter agente, ele não é complemento nominal, ele é outra coisa. Agora veremos o complemento nominal, completando o sentido de um adjetivo. Meus vizinhos são avessos a quê? A fofocas. Avessos é um adjetivo. É uma qualidade dos vizinhos. Só que essa qualidade está expressa no predicado da oração. Isso aqui é um predicativo do sujeito. Só que são avessos a algo. A fofocas. A fofocas é um termo preposicionado que está completando o sentido de um adjetivo. Isso aqui também é um complemento nominal. Outro exemplo de complemento nominal é quando o complemento trabalha com o advérbio. Olha o exemplo. Mantenha-se longe de encrencas. Mantenha-se é um verbo intransitivo. Longe é um advérbio de lugar. Mantenha-se longe. Mas longe de quê? De encrencas. Então, esse termo preposicionado está completando o sentido de um advérbio. Isso aqui também é um complemento nominal. Ok? Então, novamente, complementos nominais são termos preposicionados
que completam a significação ou de substantivos abstratos, lembrando que nesse caso eles terão caráter paciente, ou de adjetivos, ou ainda de advérbios. Por último, falaremos do agente da passiva como termo integrante da oração. O agente da passiva é um termo que representa o ser que pratica a ação sofrida pelo sujeito paciente. Só que o agente da passiva ele ocorre apenas na voz passiva analítica. Ele não ocorre na voz passiva sintética, tudo bem? Vamos ver os exemplos. O líder era respeitado por todos os membros do grupo. O líder é o sujeito. O verbo aqui é era respeitado. Temos uma locução verbal. E essa locução verbal está em voz passiva, porque o líder, que é o sujeito, sofre a ação de ser respeitado. Só que ele era respeitado por quem? Por todos os membros do grupo. Isso aqui representa o ser que pratica a ação de respeitar. Então, isso aqui é o nosso agente da passiva. Outro exemplo, o governante anterior era conhecido dos nossos avós. Podemos dizer aqui que o governante, que é o nosso sujeito, ele sofre a ação de ser conhecido, mas ele era conhecido de quem? Dos nossos avós. Então, eram nossos avós que conheciam esse governante anterior. Neste caso, como os nossos avós praticam a ação verbal sofrida por esse sujeito, nós dizemos que aqui temos o nosso agente da passiva também. Ok? Bem, até aqui nós falamos dos termos essenciais e dos termos integrantes da oração. Vamos, por último, falar dos termos acessórios da oração. Temos o adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o aposto. Vamos falar sobre o primeiro deles, que é o adjunto adnominal. Ele é um termo que caracteriza ou determina substantivos, ou seja, ele ocorre junto aos substantivos. É só pensar, né, gente? Substantivo é uma palavra nominal. O adjunto adnominal, ele vem junto dos substantivos, ok? Então, olha lá os exemplos. Nosso caro colega irá regressar para sua terra natal. Nosso caro colega é o sujeito da oração. O núcleo do sujeito é o substantivo colega. Nosso e caro é um pronome e um adjetivo, respectivamente, que caracterizam esse substantivo. Acompanhando-o, né? Eles ocorrem junto a esse substantivo. São exemplos de adjuntos adnominais. E aí no predicado temos irá regressar para sua terra natal. Irá regressar é a nossa locução verbal para sua terra natal. Note que perto do substantivo terra, eu tenho o pronome sua e eu tenho o adjetivo natal. Esses aqui também são dois exemplos de adjuntos adnominais do substantivo terra. Outro exemplo. O próximo voo para São Paulo sai do portão de embarque 3. O próximo voo para São Paulo, tudo isso aqui é o sujeito, temos o substantivo voo, e aí temos o artigo o, e temos aqui a palavra próximo, que pode ser considerada um adjetivo. Essas duas palavrinhas estão ocorrendo junto do substantivo voo, caracterizando-o. Ou seja, isso aqui são dois exemplos de adjuntos adnominais. E aí esse voo sai do portão de embarque 3. Perceba que em volta do substantivo portão, nós temos o artigo o, que está aqui contraído com a preposição de, né? De mais o, do. E temos aqui de embarque 3. 3 é um numeral e de embarque é uma locução adjetiva, como se fosse um adjetivo aqui do substantivo portão. Todos esses exemplos destacados aqui também são adjuntos adnominais. Para resumir, os adjuntos adnominais geralmente serão ou artigos, ou numerais, ou adjetivos, ou pronomes que ocorram junto aos substantivos na oração. Tudo bem? Já o adjunto adverbial é um termo que exprime uma circunstância de tempo, de lugar, de modo. Ou, em outras palavras, o adjunto adverbial modifica ou o sentido de um verbo, ou o sentido de um adjetivo, ou o sentido de um advérbio. Se você pensou no adjunto adverbial como advérbio, você está indo no caminho certo. Então vamos lá. À tarde, o trem chegará pontualmente à estação.
Perceba que aqui a tarde nos dá uma ideia de tempo, então isso aqui é um adjunto adverbial de tempo. Pontualmente dá uma ideia de modo, isso aqui é um adjunto adverbial de modo, e a estação é um adjunto adverbial de lugar. Por distração, o aluno errou muito pouco durante a prova. Então, olha lá. Por distração é a causa do erro do aluno. Isso aqui é um adjunto adverbial de causa. Ele errou pouco. Na verdade, ele errou muito pouco. Então, nós temos aqui um advérbio de intensidade e temos outro advérbio de intensidade. Isso aqui são adjuntos adverbiais de intensidade. Só que esse adjunto adverbial de intensidade está modificando o verbo, porque ele errou pouco. E esse outro adjunto adverbial de intensidade está intensificando esse outro advérbio. Então, ele também é um adjunto adverbial de intensidade. Durante a prova é o momento em que ele cometeu o erro. Então, isso aqui é um adjunto adverbial de tempo. Para resumir, adjuntos adverbiais geralmente são ou advérbios ou locuções adverbiais. Tudo bem? Por último, falaremos do aposto. O aposto pode ser uma palavra ou uma expressão que explica, esclarece, designa, desenvolve, enumera ou resume outro termo da oração. Por isso que nós dizemos que o aposto é sempre um elemento explicativo, porque ele vai esclarecer algo que está sendo dito na oração. Vamos aos exemplos. Zeus, Deus supremo da mitologia grega, residia no Monte Olimpo. Aqui temos dois apostos. Temos esse aqui, Deus supremo da mitologia grega, que está explicando algo sobre Zeus. Então, isso aqui tudo é um aposto. Residia no Monte Olimpo. Olimpo está designando o substantivo monte. Isso aqui é um aposto também. Note que aqui eu tenho o substantivo comum e aqui eu coloquei a designação dele com letra maiúscula, o substantivo próprio. Então, lembre-se que o aposto também serve para designar um substantivo. Neste caso aqui, não tem vírgula no uso do aposto. Aqui, como houve uma pausa para fazer a explicação, a gente colocou essa explicação entre vírgulas, ok? A cidade de Uiramutã é a mais ao norte do Brasil. A cidade de Uiramutã. Novamente, temos aqui um substantivo comum e temos o substantivo próprio designando esse substantivo. Isso aqui também é um aposto, tudo bem? Então, aqui cidade seria o nosso núcleo do sujeito e de Uiramutã seria o nosso aposto, porque está dando o nome desse substantivo. Aqui é um aposto que vai desenvolver e esclarecer uma ideia contida anteriormente. Falarei sobre minha proposta. A compra de um novo imóvel. Então, perceba que a compra de um novo imóvel nada mais é do que o desenvolvimento da ideia contida aqui no substantivo proposta. Tudo isso aqui é um aposto. Tínhamos três alternativas. Três alternativas, Aqui virá uma enumeração. Musculação, natação ou judô. Tudo isso aqui é um aposto que está enumerando quais são as três alternativas. Por último, prótons, elétrons e nêutrons, partículas, formam o átomo. Percebeu que o substantivo partículas resumiu tudo o que foi dito antes dele? Isso aqui também é um tipo de aposto. É o aposto que resume outro termo da oração. Que termo é esse? O sujeito, né? Prótons, elétrons e nêutrons formam o átomo. Isso aqui tudo é o sujeito. Ok? E o vocativo? Na nossa última aula de análise sintática do período simples, nós falamos sobre o vocativo, que é um termo usado para chamar ou interpelar a pessoa, o animal ou a coisa personificada a que se dirige. Então, olha lá. Seu João, tire sua carroça daí. Seu João é o vocativo da oração. É como se eu estivesse chamando o seu João. Ele não é o sujeito da oração. Ele tanto não é o sujeito que tem uma vírgulazinha separando o seu João do verbo tirar. Aqui, o sujeito é tire você. Sua carroça daí é um sujeito oculto, tá? É como essa oração aqui está usando o verbo no imperativo, a gente não costuma colocar o sujeito no imperativo em português, então o sujeito aqui ficou oculto.
Então, seu João não é sujeito da oração. O seu João é um vocativo, ok? É um chamamento. Coma, meu travesso cãozinho, toda a sua ração. A oração é coma toda a sua ração. Só que eu fiz uma pausa aqui para me dirigir ao cachorro, né? E chamei-o, né, carinhosamente de meu travesso cãozinho. Como isso aqui é um chamamento, né, eu estou interpelando aqui esse animalzinho, então isso aqui é um vocativo. Note que ele está separado do resto da oração por vírgulas também. Por último, temos aqui uma parte de um poema do Martin Codax. Ondas do mar de Vigo, se vistes meu amigo, e ai Deus se virá cedo. Ondas do mar de Vigo aqui é uma invocação, é um chamamento. O eu poético aqui está falando com as ondas do mar de Vigo. Isso aqui é um vocativo. Vejam que ele também faz uma pausa para se dirigir a Deus, né? E ai Deus se virá cedo. Note que Deus também aqui está separado por vírgulas e é um chamamento. Isso aqui são dois exemplos de vocativos num texto poético. Então lembre que o vocativo é uma forma de chamar alguém, tá bom? E por que será que o vocativo está sempre virgulado, está sempre separado do resto da oração? Muito simples. O vocativo não faz parte da oração. O vocativo é um elemento de chamamento, como se a gente fizesse uma pausa na oração para interpelar alguém. Então, ele nunca faz parte da oração. Tudo bem? Chegamos aqui ao final da nossa aula. Espero que você tenha gostado desse resumo e que ele tenha sido útil para você relembrar os elementos que a gente estudou na análise sintática do período simples. E aí, depois que a gente falou sobre tudo isso, né, termos essenciais da oração, termos integrantes e termos acessórios, fica a pergunta, né, para que serve a análise sintática do período simples? Na primeira aula de análise sintática, eu até falei sobre isso, mas não custa relembrar. A análise sintática ela é muito usada na interpretação de texto, porque ela ajuda a compreender melhor as frases. Quando você analisa uma oração, você está verificando quais os elementos formam aquela oração e como eles trabalham juntos para dar sentido à fala. Assim você está fazendo interpretação de texto. Então, estudando a análise sintática, você com certeza se dará muito bem nas questões de interpretação de texto, ok? Outra coisa em que a análise sintática ajuda muito é na hora da redação. Por quê? Porque quando sabemos fazer uma análise sintática correta, bem feitinha, a gente tende a formar frases melhor elaboradas. Assim nós podemos construir melhor os nossos parágrafos e assim colocar as nossas ideias no papel de uma maneira clara, de uma maneira estruturada, de uma maneira que o nosso leitor possa entender o que estamos escrevendo. E é claro, né, gente? Eu não vou ser hipócrita aqui. É claro que a gente estuda análise sintática, no final das contas, para passar nas provas. Porque questões de análise sintática ou questões baseadas na análise sintática são muito frequentes em concursos, vestibulares, em outros exames, né? Então, vale a pena estudar a análise sintática do período simples. Eu digo também que vale a pena estudar a análise sintática do período simples porque todo esse conhecimento vai ser empregado na próxima aula. Porque a partir da próxima aula, nós vamos começar a falar de análise sintática do período composto. Então, nós vamos entender o que são orações coordenadas, o que são orações subordinadas, o que são períodos mistos, e nós vamos usar tudo isso que a gente viu hoje aqui na nossa aula de revisão, tudo bem? Se você gostou, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para ser sempre avisado das novas aulas, dos novos materiais postados no canal. Se tem alguma coisa que ficou aí mal explicada, bateu uma dúvida, ou você tem alguma sugestão, use os comentários para colocar aí o seu ponto de vista. É muito importante para nós sabermos se estamos sendo úteis para você ou não. Então, forte abraço, bons estudos e vejo vocês na próxima aula, tudo bem? Tchau, tchau!